Noite já depois do jogo e o pessoal resolveu torcer para os dois grandes clubes. Olha a imagem novamente. Isso aconteceu na Rua 12, em Vicente Pires. O jogo foi no Defelê, à tarde. É na Vila Planalto. Então, assim, aquele negócio, perto do jogo. Não, isso foi em Vicente Pires. E a polícia, depois de receber a denúncia, ela identificou um carro que teria dado cobertura a esses criminosos, né? Falando que é torcedor criminoso. Tava cheio de pedaços de pau, de madeira dentro do carro. É brincadeira. Estavam marcando já isso, né? O pessoal talvez tenha marcado lá ou tenha ficado sabendo que outras pessoas estavam lá e foram com um pedaço de pau e aí, sei lá mais o quê, para atacar esses, vamos dizer assim, rivais. Agora não tem jogo de futebol que valha esse tipo de loucura aí, que é um absurdo. 11h50 no Balanço Geral, eu falo mais sobre essa confusão. Perfeito. E tudo sobre o Campeonato Carioca e o esporte em geral. A gente conversa mais amanhã aqui. É mais, porra. Olha, o Cadengue, 8h03. A Câmara Legislativa está analisando um projeto de lei que interessa a quem tem animal de estimação e mora em apartamento. Se for aprovado, vai ser possível circular com os animais nas áreas comuns dos condomínios. Juliana é síndica de um condomínio em Águas Claras. São 2 torres com 86 apartamentos. A metade dos moradores tem animal de estimação. Nunca tive problema com o condomínio desrespeitar. Às vezes chega uma pessoa nova no condomínio. Aí não leio o regimento, desce com o animalzinho, mas logo em seguida ou o porteiro, né, o pessoal da administração conversa com aquele condômino e ele se desculpa e fala, eu vou dar uma lida no regimento, eu não sabia, mas aqui é super tranquilo. Só não pode passear pelas áreas comuns do prédio com eles. E também não tem restrição com relação à quantidade de pets. Nós temos o regimento interno, onde os condôminos têm que seguir essa regra. Por exemplo, ele vai sair com o seu animal, com o seu pet. Ele tem que usar o elevador de serviço, mas em caso esse elevador esteja ocupado com mudança ou carregando lixo, ele pode usar o social. Então a gente tem as exceções também. Quem tem animais de estimação pode enfrentar problemas na hora de se mudar para um novo condomínio, por exemplo. É que às vezes não fica claro o que pode ou não a respeito dos pets, se o condomínio pode proibir ou não o morador de ter um bichinho de estimação. São dúvidas que sempre surgem entre os moradores. O presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios do DF disse que os condomínios não podem proibir animais. Os animais são ótimos, são maravilhosos. É proibido proibir animal de estimação em condomínio. Porém, contudo, é importante limitar uma quantidade de animais de estimação por apartamento. O tema é sempre uma polêmica. Em 2019, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu que uma moradora de um condomínio em Samambaia mantivesse no apartamento uma gata. Na época, o colegiado entendeu que desde que os animais não representem risco e nem impeçam a tranquilidade dos moradores, a norma condominial não pode proibi-los dentro das unidades habitacionais. Na 3ª turma, sob a relatoria do ministro Ricardo Cueva, eles decidem à unanimidade que o condomínio não pode proibir que seja criado o pet dentro dos condomínios. A Câmara Legislativa analisa um projeto de lei para permitir animais em condomínios no DF. Caso seja aprovada, a nova legislação também garante a circulação de pets nas áreas comuns, como quadras e elevadores. Os projetos do legislativo local, eles são mais amplos, inclusive, que a decisão do próprio STJ. Eles permitem não só que você crie o pet, mas que você circule nas áreas comuns. Por exemplo, só pode subir pelo elevador de serviço, só pode subir se for pelas escadas. Não, permite tudo, a não ser aquelas regras normais de convivência, saúde e incômodo. Um outro problema enfrentado pelos donos de pet é na hora de alugar o imóvel. É que tem muitos proprietários que proíbem a criação dos bichos. E é sobre esse assunto que a gente fala ainda hoje nessa edição. Perfeito. Então daqui a pouco o Márcio volta com mais informações sobre esse tema que gera sempre tanta polêmica, né? 8h06. Olha, pessoal, preste muita atenção ao recado importante que o governo do Distrito Federal tem. Se você que é motorista ou motociclista, é muito importante ficar sabendo também. Pagar o seu IPVA em dia faz a diferença na vida de quem mora no Distrito Federal. Aqui o IPVA não fica só nas ruas, e é isso mesmo, ele já virou 260 milhões de reais em investimentos no combate à Covid-19, 110 milhões de reais em reformas de escolas e 13 novas creches, além de mais de 350 milhões em programas sociais. Bom, né? Por isso, fique atento, está chegando a hora de pagar a 3ª e última parcela de IPVA, com vencimento entre 26
e 30 de abril, conforme o final da placa do seu veículo. É só acompanhar lá pela placa, você vai saber o dia de vencimento, está no boleto também. Então você pode acessar o boleto no site www.economia.df.gov.br ou pelo aplicativo Economia DF. IPVA 2021, a sua contribuição vai muito além do trânsito. Essa é uma mensagem do governo do Distrito Federal para você não perder o prazo aí, não pagar com juros, tá bom? Tá o recado aí, detalhes para você. Bom, gente, depois do intervalo vamos falar sobre imposto de renda e vamos detalhar a questão das deduções e restituição, né? O que fica melhor aí quando você vai declarar aquela despesa que teve. E vamos falar também sobre vacina contra a Covid. Tem caso de gente que vacinou com 2 doses, só que de laboratórios diferentes. E aí, como é que fica a situação? A gente responde depois do intervalo. Vamos lá fora de novo? Temos imagens aí da estação do metrô. A estação Águas Claras agora vazia, mas teve muito movimento mais cedo no sentido plano piloto. 8h08, intervalo e a gente já volta. Hoje, no seu fim de noite. Essa é a minha unidade. Eu assumo a culpa. Eu assumo o erro. Não é mais roubo quando morre alguém. Aqui é a polícia! Precisamos de apoio. Estou atirando contra a zona. Senta aí! O cara que puxou o gatilho é policial. Te devolvo. Chicago PD, episódio inédito. Filha precisa de cuidados médicos, mas não pode voltar para a cidade antes de extrair toda a piaçada. O abuso sexual é uma realidade no município. O perfil da vítima são crianças pobres. Está entrando agora na penitenciária Shopping. Os policiais chegou e se preparam para entrar no pavilhão. Uma balsa foi invadida por piratas armados. Eu me emociono porque eu não admito que um país como o Brasil, ainda hoje, nós nos deparemos com situações desta envergadura. Se você já baixou o Play Plus e tá curtindo, tem muito mais te esperando. Assine agora. É fácil, rápido e seguro. Os números falam por si. De cada 10 brasileiros que procuram um médico, 8 se queixam de dor. Nós temos 2 tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é positiva, é útil, porque ela te avisa de alguma coisa. Se você sentir uma dor no peito agora, você vai falar, poxa, será que é um infarto, e vai para o hospital. Depois disso, ela não é mais útil. Então ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma doença. Imagine o que é ter sossego apenas quando está dormindo e de manhã, logo cedo, começar tudo de novo. É um horror, assim, porque eu já acordo com dor de cabeça. Então, eu abro os olhos e ela está lá me dando bom dia. Bruna sofre de enxaqueca, a doença neurológica mais comum no Brasil. Ela nasce no cérebro, tem um componente genético e atinge cerca de 30 milhões de pessoas, principalmente mulheres, dos 25 aos 45 anos. Esse cérebro vai ser, então, um pouquinho diferente, mais sensível aos estímulos do ambiente, mais sensível às mudanças do próprio corpo. E como todo órgão do organismo, como é que ele faz para avisar eu estou estressado? Ele faz doer. E aí o que dói não é o cérebro. O que dói são os nervos trigêmeos. E aí vai vir um disparo de aviso para que esses nervos trigêmeos inflamem e provoquem a dor de cabeça, que é o sintoma principal, o mais comum e conhecido da enxaqueca. Senhoras e senhores, na boiada já foi, boiadeiro já fui ler. Foi dançando no peito, ô José, do José brincalhão, ô José, o sorvete. Meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, a minha gente. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não?
8h12, estamos de volta com o DF no ar. Muito bom dia para você que está com a gente. Em tempos de pandemia, muita gente tem precisado de ajuda para comer. Há um ano, 5 amigos se mobilizam em prol de famílias lá da Estrutural. Só que com o agravamento da crise, a doação de cestas básicas caiu mais da metade. Quem vai contar para a gente é a Gabriela Faria. Tirar o pouco que tem para ajudar o próximo. Esse é o lema desse grupo de amigos que reuniu forças e criou um projeto social para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. A ideia partiu da Gláucia. Por conta da pandemia, ela observou que muitas famílias, principalmente da Chácara Santa Luzia, na Estrutural, estavam sem poder trabalhar e muitas vezes não tinham nem uma renda mínima para conseguir comprar o que comer. Vim aqui no batalhão, né, para poder saber se eles poderiam me apoiar, se eu poderia fazer aqui. E aí eu fui abraçada e quando me apresentaram realmente o que era Santa Luzia, eu me apaixonei. E eu falei, Deus, esse é o lugar. E a gente está aqui, já vai fazer um ano, dia 20 de junho, faz um ano que nós estamos aqui na Estrutural fazendo essa ação. Foi aí que uns amigos da Gláucia abraçaram a ideia e decidiram dar início ao projeto, que hoje tem o nome de Ação Social Entre Amigos. Nós ficamos sabendo do projeto através do Fábio e da Patrícia, que já eram amigos da Gláucia. E aí nos convidaram, na verdade o Fábio me perguntou se eu podia doar uma cesta, né, para o segundo projeto que ia ter. Eu falei, eu posso doar, mas eu também queria participar. E estamos até hoje. Que às vezes a gente precisa, mas não precisa tanto igual pessoas que estão lá dentro, que estão muito mais necessitadas que a gente. E a gente partilhar é essencial. Hoje já são 90 famílias cadastradas. Todos os meses os amigos tiram dinheiro do bolso para comprar roupas, marmitas e cestas básicas. Se deslocam até a chácara e entregam os utensílios e os alimentos para as pessoas carentes. Casas que não tem porta, não tem portão, outras não tem móvel. Assim, a gente vê as crianças numa situação bem precária. Então, assim, eu falei, gente, eu não tinha dimensão dessa outra realidade, né? Que existia isso aqui tão perto de mim. A gente imagina que o próximo até precise, mas não com essa dimensão, assim. Irismar é uma dessas pessoas que recebe a ajuda do projeto social. As coisas estão muito caro, né? Tudo, você chega no supermercado, tá tudo caro, né? Você não dá conta daqui um dia de comprar mais nenhum arroz, porque o arroz tá um absurdo. Então, tudo que eles trazem, nem que seja pouco ou muito, ajuda do mesmo jeito. No início da ação social, que foi em junho do ano passado, né, os amigos conseguiram arrecadar, gente, mais de 130 cestas. Na primeira ação deles, eles fizeram essa doação. A última deles foi em fevereiro deste ano e eles conseguiram arrecadar apenas 30 cestas básicas. Olha só como é que deu uma piorada aí nessa ação social. Tudo por conta da pandemia, né? A pandemia deu uma crise, a gente está na segunda onda, tudo está fechado, tudo parado, então deu uma apertada para a galera. Então hoje a gente está aqui para quê, né, Gláucia? Para que as pessoas ajudem mais do que nunca, né? A ação social de você sempre foi uma ajuda de todo mundo. Mais do que nunca, porque a gente, assim, realmente, entre a gente, o grupo tem algumas pessoas que estão desempregadas, né? Outros trabalham. E para a gente que está empregado, trazer cesta básica para 90 pessoas, a gente não consegue, né? Essas cestas, essas famílias, e está trazendo, como a gente sempre fazia, um mês sim, um mês não. Irismar reforça o quanto a ação social dos amigos ajuda famílias da Chácara Santa Luzia, que não tem nem o que comer. Chega de manhã, não tem um café, não tem uma massa para fazer um cuscuz, entendeu? Então a ajuda deles é bem-vinda, ajuda muita gente na Santa Luzia. Pois é, as pessoas precisam muito de ajuda, a situação é muito difícil dessas famílias e é importante quem puder ajudar não só essa iniciativa, mas outras também. Mas para quem gostou dessa iniciativa da Gláucia, vamos lá, telefone para ajudar, 99107-6586. De novo, 99, tá aí na tela, né? 99107-6586. Você pode entrar em contato com a Gláucia e também encaminhar a sua doação e saber como é que você pode ajudar como voluntário também. Ótima iniciativa dela aí. Parabéns para os envolvidos. Tomara que o impacto seja grande, que aumente, reduzindo a dificuldade que essas pessoas enfrentam todos os dias. Bom, por falar em contas, né, nosso assunto agora é imposto de renda. A gente estava falando de conta agora há pouco. E a gente fala com a Cristina Otaviano, que está aqui na tela, que a gente tem uma questão importante para tratar. O valor reduzido aí, quando a gente lança despesas lá no imposto de renda, pode reduzir o que vai se pagar
ou aumentar o nível de desconto? Como é que funciona isso? Explica pra gente como é que a gente pode tratar a declaração, já que a gente teve prazo ampliado aí, Cris. Bom dia pra você. Oi, Porta, bom dia pra você, bom dia a você que assiste a gente aqui no DF no ar. Pois é, vale as duas coisas, viu? Quando você coloca deduções lá no imposto de renda, você pode diminuir a quantidade de imposto que você tem a pagar ou pode receber uma restituição maior quando você já tem esse imposto de renda sendo debitado lá na sua folha de pagamento, a exemplo de quem tem apenas uma fonte de renda e é assalariado. É importante lembrar também, frisar o que você disse aí, viu, Porta? A gente ia ter que declarar com o Leão, com prazo máximo, até daqui 4, 6 dias, né? O final desse mês agora de abril, mas esse prazo foi ampliado até o dia 30 de maio, e pode ser que isso seja ampliado também até o final de junho. Existe um projeto lá no Congresso Nacional que pode permitir que a gente tenha esse tempo para completar a declaração ampliado. Independentemente disso, as restituições já começam a ser pagas agora no mês de maio. Quero ressaltar aqui também que você que recebeu auxílio emergencial e teve uma renda tributável acima de R$ 22.800, pode ser que tenha que devolver parte desse auxílio emergencial para o governo. Agora eu fiz algumas listas aqui, viu, Porta, sobre questões que a gente pode colocar na nossa declaração para ajudar aí nessa restituição maior ou num valor de imposto devido ainda menor. São algumas dúvidas recorrentes, as pessoas costumam inclusive me perguntar em relação a aluguel de imóvel. Posso abater o aluguel de imóvel na minha declaração de imposto de renda? Não, não pode abater aluguel de imóvel. Inclusive, você precisa informar, assim, que você paga aluguel, caso você more num imóvel alugado, com a pena de ter que pagar uma multa de 20% do seu imposto devido se você não fizer essa declaração. Pensão alimentícia. Pode sim ser abatida se você paga pensão alimentícia, desde que haja uma decisão judicial a respeito dessa pensão alimentícia. Despesas com médicos, essas, Porta, costumam ser as que mais levam as pessoas para a malha fina quando são informadas errado, viu? É importante lembrar que é obrigatório colocar o CPF na declaração do imposto de renda, também do dependente, caso você use o dependente com essa informação, Porta. Mais informações no site da Receita Federal costuma ter aí várias dicas a respeito das despesas que você pode incluir para abater o seu imposto de renda. Pois é, Cris, sempre dá problema, é muito comum dar problema quando se lança lá um atendimento médico, às vezes tem um dado que está errado, às vezes se lança do ano anterior, do ano errado, porque ficou lá guardado no documento e aí a pessoa, por uma predisposição, vai lá e declara. Isso leva às vezes por um valor muito pequenininho, leva a pessoa a se incomodar por meses aí por causa desse lançamento. Cris, muito obrigado pelas informações. Vamos falar agora do boletim atualizado com os números da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Maíra Guedes, o que a gente tem no último balanço? A gente sabe que os números estão caindo. Agora, se é por causa do feriado e subnotificação, ainda não se sabe, né? Não se sabe, viu, Porta Nova, que esses números realmente eles vêm caindo, mas o que chamou a atenção nessa segunda-feira, porque na semana passada, durante a semana, quarta, quinta, sexta-feira, esses números de fato apresentaram essa queda, foi até um número apresentado e salientado pela Secretaria de Saúde durante a coletiva, mas hoje, segunda-feira, em que os números costumam ser menores, a gente tem um quantitativo de 938 novos casos de Covid, um número maior, inclusive, do que nós mencionamos no fim da semana passada. Com relação à mortes, foram 35 registradas nesse domingo e veja só, 20 de fato aconteceram na data de ontem. Já são 356 mil pessoas recuperadas. Com relação à taxa de ocupação, Porta Nova, nos leitos públicos, 97%. Taxa de ocupação, privados, 95,8%, ou seja, quase 96%. Com relação às pessoas que estão na fila de espera, são 157, sendo que desse total, 77 pessoas têm Covid e estão esperando um leito. Esse número também vem sendo reduzido e isso é uma boa notícia. A gente falou no início do jornal com relação ao hospital de campanha, que deve entrar em funcionamento na semana que vem. São 300 leitos que então estarão à disposição e que provavelmente vão reduzir ainda mais esses números. E a gente chama a atenção que enquanto a gente estava aqui ao vivo, eu estava dando uma olhadinha para trás, chegou esse caminhão aqui, ó, o Hernando está mostrando para a gente,
Foi tudo ao vivo, mas a gente conseguiu acompanhar aqui a conversa do motorista com outra pessoa que veio lá do hospital de campanha. Provavelmente alguns equipamentos que já estão chegando, viu, Porta Nova, para o hospital de campanha. Esse motorista está aguardando só o aval, porque ele vai ter que dar a volta para pegar uma outra entrada que dá acesso ao hospital de campanha. Daqui dá para a gente ver ali na carga que realmente são alguns equipamentos que estão sendo levados então para o hospital de campanha. Acompanhando agora ao vivo toda essa movimentação, que já traz para a gente também um bom indício de que, de fato, nos próximos dias, esses hospitais já estejam em funcionamento. Porta Nova. Pois é, mais equipamentos chegando aí, o que a gente espera para concluir os 3 hospitais de campanha, que eles possam começar a operar. Bom, o Distrito Federal já tem mais de 30 casos de pessoas que tomaram a primeira dose de vacina e a segunda dose de outro laboratório, Coronavac e AstraZeneca. Uma situação delicada, principalmente porque a Anvisa nem chegou a fazer um estudo sobre isso. A Mayra Guedes fez a reportagem na semana passada. A gente vai recuperar esse caso agora. Você vai ver o que a Secretaria disse a respeito disso. Obrigado, Mayra. Fiquei assim, indignada. Você fica sem acreditar. Eu voltei. Aí voltei lá e mostrei para elas o cartão de vacina e elas olharam assim, se entreolharam e meio que assim, tipo, nossa, que besteira, né? Aí uma delas pegou e falou, mas já teve alguns casos que nem o seu e até então não aconteceu nada, mas só você ficar em observação para ver se não vai dar nenhuma reação e já tem até alguns estudos para ver essa questão da vacinação cruzada. Aparentemente, até hoje, não existe grandes riscos. O benefício ele vai existir. O benefício procurado é a imunização. A gente ainda não tem nenhum estudo que nos autorize a fazer essa intercambiabilidade entre as vacinas, que significa que elas são eficazes, são seguras e que produzem a imunização desejada. Pois é, Mayra, o que disse a Secretaria de Saúde sobre isso? Porta Nova, a Secretaria de Saúde, de fato, confirma, né, que aqui no DF já são 34 casos, então, de erro de imunização, que é quando se aplica vacinas de produtores diferentes, né? E o que acontece nesses casos? A orientação é que não se dê uma terceira dose de vacina. Por exemplo, nessa personagem que nós mostramos aí, ela recebeu a primeira AstraZeneca, a segunda da Coronavac. O que se levantou a hipótese será que então ela vai ter que tomar a segunda dose da Coronavac para que de fato seja imunizada? A orientação da Secretaria de Saúde é não aplicar. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde que a gente está seguindo aqui no Distrito Federal. E aí o que acontece? É acompanhar as reações no organismo dessas pessoas que receberam as vacinas erradas para depois estudos serem realizados para saber se essas pessoas estão mesmo imunizadas ou não. É o que se chama de vacinação cruzada, que é já realizado em vacinas de outras doenças, como por exemplo meningite, que são algumas doses tomadas que podem ser tomadas de fabricantes diferentes. Então, isso ainda está sendo estudado para saber se, com relação às vacinas da Covid-19, poderá ser aplicado ou não. Porta Nova. Perfeito, Mayra. Muito obrigado pelas informações ao vivo. A gente segue acompanhando. Caso tenha novidade, a gente vai informar aqui. E a gente volta a falar sobre os animais de estimação em apartamentos, em condomínios. Na reportagem anterior, nós mostramos que uma lei aqui do Distrito Federal, um projeto, quer permitir a circulação dos pets nas áreas comuns do condomínio. Agora a gente vai mostrar um outro problema enfrentado pelos donos de animais na hora de alugar um apartamento. É que muitos proprietários dos imóveis proíbem que eles sejam utilizados para a criação de animais. Então confere aí. Para muita gente, ter um animal de estimação em casa é sinônimo de alegria. Ana Paula é prova disso. Ela tem o Woody há 6 anos. É um integrante da família, né? É uma responsabilidade muito grande quando a gente adquire ou adota um cachorro. É uma responsabilidade, ele é um membro da família. A gente tem um carinho muito grande pelo Woody. As crianças amam, têm responsabilidade com ele de cuidar dele. Ela mora há 8 anos de aluguel, mas nunca teve problemas na hora de fechar um contrato de locação por ter animais em casa. Quando a gente viu que o imóvel se enquadrava com as nossas necessidades, nós perguntamos sobre o animal de estimação.
que era para verificar no condomínio se a síndica permitia, no regimento do condomínio, mas que pelo proprietário estava de acordo. E a imobiliária também ficou de acordo. Se fosse proibido, a gente não pensaria duas vezes. Com certeza não teria ficado com o imóvel. Por lei, os proprietários podem sim definir algumas restrições antes de finalizar as negociações e fechar o contrato de locação do imóvel. Mas essas regras precisam estar bem claras. Se ele não quer, tem que estar lá, proibido criação de animais. E aí, quem está locando sabe que não vai poder criar o animal dele lá. O que ele não pode é, no curso da locação, isso não está expressa a proibição, e no curso do contrato, o inquilino vai e compra um animal de estimação. Aí o proprietário não pode dizer, você não pode criar esse animal de estimação. Por quê? Porque isso não estava na regra inicial do contrato. Então isso é uma regra contratual. Se você for fazer uma locação, se você for alugar um imóvel, é ideal que você esclareça previamente se pode ou se não pode. Para o presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, os animais de estimação são companhia para muita gente, principalmente agora na pandemia. Muitos pets do seu cachorrinho foi a única companhia que as pessoas tiveram ao longo do tempo. Tem mais de um ano em que ninguém poderia visitar ninguém e o animal terminou sendo a grande companhia. Então nós temos dúvida que essa lei irá cair em desuso. Existiam inúmeras demandas do judiciário, mas ela irá, com o tempo, ela irá caindo uma a uma. Os animais vieram para ficar nos condomínios, sejam eles verticais ou horizontais, e definitivamente são grandes companheiros, como sempre foram na história do mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Fala Brasil começando. Bom dia. Protesto agora de manhã na Marginal do Rio Tietê, em São Paulo. O repórter Bruno Piscinato tem os detalhes. Bruno, bom dia. Quais são as reivindicações?